uma sequela profissional, ficou cego, usando as suas ferramentas da serralheria. Mas apesar disso, olha só que interessante, ele era um instrutor bíblico, cego. Porque ele, enquanto teve a oportunidade, adquiriu tanto conhecimento sobre a Bíblia, algo que ele realmente amava muito, que mesmo sem a visão, ele continuou nessa função. E foi esse cidadão, o Moisés, estou voltando o texto que é grande, o Moisés, que saía de Montes Claros na sexta-feira num trem, ia até Janaúba, descia na estação. A família do Manuel ia a cavalo até a estação. Embarcava no cavalo o Moisés. E na sexta-feira o Moisés ia para a casa do Manuel, ficar o final de semana com a família. Moisés já tinha convertido a tia em Montes Claros. E agora ele estava, por indicação, começando a frequentar a casa dos pais do Manuel. Muito bem. Chegava na sexta-feira e já começava o estudo bíblico? Não. Na sexta-feira, ele conversava com a família. Tomavam um lanche juntos, dialogavam ali um pouco, todos iam descansar. E no sábado de manhã, agora sim, eles sentavam e faziam um primeiro estudo bíblico. Veja, um cidadão simples, serralheiro, cego, se deslocava 40 quilômetros, subia no cavalo, se hospedava na casa de pessoas desconhecidas, que ele nunca enxergou, e que, sábado de manhã, passava a instrução bíblica. Depois de um momento em que a família foi ensinada a tudo, né? Não só a instrução bíblica, mas ensinada primeiro, a legitimidade da Bíblia. O primeiro convencimento que ele teve a oportunidade de fazer é: por que se deve estudar a Bíblia? Qual é a legitimidade da Bíblia? Depois que a família ficou convencida de que a Bíblia de fato era a palavra de Deus, é que ele começou a estudar de fato o conteúdo da Bíblia. E olha que interessante, esse estudo que o Moisés fazia no sábado de manhã era só o começo. Almoçavam juntos, à tarde iam para um pomar conversar, comer frutas, voltavam para casa, segundo o estudo bíblico. Continuavam estudando a Bíblia. Descansavam sábado à noite e domingo de manhã começava a jornada de volta. Moisés, ceguinho, subia no cavalo, era conduzido até a estação de trem. Lá, subia no trem e voltava para Montes Claros. Todo final de semana, o missionário Moisés foi até a casa da família do Manuel e lá, como instrumento de Deus, trouxe a conversão para toda aquela família. A rotina da família do Manuel, após a conversão, eles foram membros da Igreja Central de Belo Horizonte de 1000 membros. Não. A família tinha uma rotina completamente diferente. Depois que eles aprenderam uma rotina de adoração, eles no sábado de manhã se reuniam, preparavam um lanche, se deslocavam no sítio até uma grande mangueira, que era o templo deles. Era o local de adoração. Lá na mangueira, eles faziam um culto. E ficavam por ali, tinha um riacho, uma cachoeira, almoçavam juntos a comida que eles levavam para aquele momento, e à tarde voltavam para casa. O sábado, a guarda do sábado, era uma experiência de família. Eles estavam juntos, participavam juntos. Moisés, serralheiro, simples, cego, trouxe a palavra de Deus para essa família. A circunstância da vida fez com que a família do Manuel vendesse a propriedade e tentasse a vida com uma outra propriedade. Então, um certo cidadão que comprou todas as propriedades do entorno do sítio do Manuel acabou conseguindo comprar a propriedade deles. Eles compraram uma outra propriedade em outro local. Só que, daquelas circunstâncias da vida, o financiamento bancário combinado com um período de seca trouxe um prejuízo muito grande. A família inicialmente criava porcos. Ao conhecer a palavra de Deus, mudou o modelo de negócio da família, passou a trabalhar com um pouco de gado, um pouco de agricultura, mas as circunstâncias da natureza daquele período levou a família à ruína.
cidadão que era chamado José Adão. José Adão conheceu a família de Manuel já em Montes Claros e percebeu que era uma família que, de certa forma, precisava de algum apoio. Manuel, já com mais ou menos 12 anos, o senhor José Adão falou assim: Manuel, olha só, eu sou gerente de uma empresa e lá tem um trabalho bacana, só que assim, é puxado, é pesado. Você aceita pegar um trabalho lá? Qual que é o trabalho? O trabalho é o seguinte: você tem que ir para a empresa às 4 da manhã. Lá, você vai carregar todos os carros, todos os caminhões com os produtos que a empresa fabrica, pães, etc. Você vai carregar tudo isso lá. Depois, você vai sair com esse time de entrega e vai ajudar nas entregas. E quando voltar, você vai lavar, higienizar esses carros. Para quê? Para no dia seguinte, 4 da manhã, fazer o quê? Carregar de novo. Então, Deus pôs na vida de Manuel José Adão, que levou o Manuel com 12 anos para a empresa para fazer essa atividade. E conforme foi se desenvolvendo lá, ele bateu na porta do padeiro-chefe e falou assim: escuta, eu queria aprender o que você faz. Eu queria aprender a fazer pão. E o padeiro falou assim: olha, Manuel, se você quiser aprender a fazer pão, então vem às 2 da manhã. Aí, das 2 às 4, porque não mudou o trabalho, das 2 às 4, o Manuel começou a ir à padaria e começou a aprender a fazer pão. E isso durou um período, até que o dono do negócio descobriu um intruso na padaria e falou com o padeiro-chefe: você enlouqueceu? Primeiro, que eu não estou sabendo de nada. Segundo, é um menino de 12 anos. Está vindo às 2 da manhã no trabalho. Não pode. Ele já tinha, claro, desenvolvido conhecimento nesse ambiente, mas foi afastado do local. E continuou com a rotina que tinha. Até que um dia, adivinha da equipe da padaria quem faltou? Faltou o padeiro. E alguém falou: escuta, tem um rapaz lá que prepara o caminhão e sabe. Manuel veio para a padaria e de lá atendeu aquela necessidade, e como tinha um desenvolvimento de vários produtos, ele então foi mudado de posição para atender a padaria durante o dia, porque ele ficava desenvolvendo os produtos da padaria, os pães e tal, não precisava mais fazer o horário da madrugada, ele podia fazer durante o dia para ser vendido depois. Até que enfrentou o problema de sábado. A padaria era uma empresa maior que a padaria, mas os negócios aumentaram, cresceram, e o sábado começou a ser solicitado. E aí se criou uma inviabilidade daquele modelo, e o Manuel então saiu da padaria. Agora eu vou falar de uma outra pessoa. O nome dele é o irmão Ari. O irmão Ari, vocês já viram isso acontecer muitas vezes. O irmão Ari, um sábado, subiu no púlpito da igreja que a família do Manuel frequentava para fazer uma pregação. E sabe qual era o tema da pregação do irmão Ari? O tema era o evangelismo pela comportagem. A família estava lá, Manuel ouviu aquele sermão todo sobre comportagem. Vocês sabem que nessa oportunidade se faz um convite para as pessoas e o olho começou a brilhar. E o irmão Ari então visitou a casa do Manuel. De novo, a providência de Deus enviou uma pessoa. E na casa do Manuel, o irmão Ari fez um convite: Manuel, vamos? Você vai comigo no começo? E o Manuel e o irmão Ari frequentaram muitas portas, muitas casas, e aí onde houve a oportunidade de desenvolver um outro tipo de habilidade, aquela de bater na porta, de falar com as pessoas, se relacionar com as pessoas, de manter um contato, de anotar um telefone, de voltar à casa da pessoa. Também entendendo qual é o papel do comportor na experiência de estudo bíblico. Até que o Manuel já tinha uma habilidade desenvolvida. Agora vou fazer um parênteses aqui. Vocês percebem que essa habilidade da comportagem acompanhou o Manuel, especialmente
relaciona com diversas pessoas, no poder público e tal. Percebe isso? Lá atrás, Deus mandou uma providência para isso. E olha que interessante. A partir do momento que o Manuel desenvolveu essa habilidade, ele passou a trabalhar com outro colega de comportagem. E como todo comportor, ele teve uma primeira experiência de evangelismo. Numa oferta, foi dada a oportunidade também deles voltarem para estudar a Bíblia. E aí, ele teve a oportunidade de converter uma família de Paracatu. Ele teve outras experiências de evangelismo durante o comportagem, mas essa foi a primeira. A primeira que ele teve a oportunidade de estudar a Bíblia e converter uma família. Paracatu, que está nos jornais dessa semana. Não sei se vocês sabem, aquele grande roubo de Guarulhos, do ouro e tal. O ouro foi extraído de Paracatu. O ouro todo foi roubado. A origem é de uma empresa grande, que tem seguro, tá? Mas o ouro foi extraído de Paracatu. Fecha parênteses. Muito bem. Na comportagem, agora eu vou contar a história de uma outra pessoa, Pedro Lima. Na comportagem, o Manuel tinha que ir a Belo Horizonte, resolver com a associação algumas coisas, pegar o material, fazer acertos e voltar. O que a associação fazia? Mantinha um apartamento para uma espécie de hospedagem para esse grupo. Era meio rotativo. Então, se o Manuel fosse passar 2 dias lá, a associação já acomodava ele no apartamento, lá em Belo Horizonte. E lá, uma certa noite, que o Manuel foi fazer os acertos de comportagem, estava hospedado no mesmo apartamento um cidadão chamado Pedro Lima. Pedro Lima, gerente da Superbom. E parece que relacionamento não é o problema do Manuel. Ele e o Pedro Lima conversaram, e dessa conversa o Pedro Lima falou assim: Manuel, a Superbom precisa de você. Você vai ser o padeiro da Superbom. Se você disser para mim que assume o compromisso desse convite, eu vou levar seu nome lá para o Superbom. Manuel permitiu que a vontade de Deus acontecesse. Então o Pedro Lima veio ao Superbom, conversou com o pastor Alci, e aí o Manuel veio para a Superbom, onde, olha que interessante, passou a trabalhar como padeiro e estudar onde? Na escola do Capão Redondo. Naquela oportunidade, olha que interessante, ele não tinha ainda concluído o ensino fundamental. Começou a estudar. Foi estudando, trabalhando na Superbom. E aí o pastor Alci encostou no Manuel e falou assim: Manuel, Marino, meu irmão, está lá no IACS. Ele precisa de você lá no IACS. Vai ser o padeiro lá. No período que ele teve em São Paulo, adivinha quem ele conheceu aqui em São Paulo? A esposa, Emília, como ele conheceu aqui, mas não casou aqui. Foi para o IACS, manteve um contato, um relacionamento, e aí, dos 9 anos que ele ficou no IACS, durante o período que ele esteve, ela continuou estudando, fez técnico em contabilidade, casou com a Elília, e lá no IACS, ele chegou a ser o contador da escola. O contador do IACS. O pastor Alci, o pastor Marino, levaram o Manuel para lá. Foram uma providência de Deus. Só para esclarecer, a Elília, na época que eles se conheceram, era estudante de pedagogia e professora na antiga Associação Paulista, né? Era Paulista Grande, né? Na Escola Adventista de Moema, para quem não sabe, a Escola Adventista de Moema já teve uma escola adventista. Muito bem. Eu quero agora, na sequência, Manuel saiu do IACS, foi ser auditor de igrejas na Associação Sul-Rio-Grandense, naquela fase que foi implantado aquele sistema de remessa semanal. Então ele visitava as igrejas, ensinava como fazer, fazia instrução dos tesoureiros, era um viajante. Até que, agora vamos colocar uma outra pessoa na história do Manuel, que é providência de Deus, um cidadão chamado Afonso. O Afonso trabalhava numa empresa que não fazia uma geladeira, eles faziam aquele recheio da geladeira, a parte interna da geladeira. E esse Afonso, lá em Joinville, ele tinha uma rotina. A rotina do Afonso era assim: final de semana ele embarcava a família no carro
e ia para o sítio de um amigo. E passavam sexta, sábado, domingo, voltavam domingo à noite. Não voltavam cedo, voltavam domingo à noite. A família sempre fazia isso todo fim de semana. Acontece que, por algum motivo que o Afonso não entendia, um determinado domingo, ele ficou incomodado. Estava incomodado, não teve desavença com ninguém. Era um ambiente que eles estavam bem acomodados, não tinha nenhum problema, mas ele foi incomodado a voltar mais cedo para casa no domingo. E ele chamou a família e falou: nós vamos para casa, vamos voltar. Vamos para Joinville. Ele falou assim: mas por quê? Não, eu quero ir para casa. Mas por quê? Não, eu quero ir embora. E a família, esposa, filhos, embarcaram no carro e voltaram para casa. Sabe quem foi o Afonso? O Afonso foi um cidadão que na estrada encontrou um acidente sério. E, como um bom samaritano, ele colocou a esposa no banco de trás, colocou o Manuel no banco do passageiro, cobriu o Manuel com uma coberta, porque era muito sério o acidente, e foi quem fez o resgate do Manuel até o hospital, com os filhos dentro do carro. Deus pegou o Afonso lá do sítio, incomodou o Afonso, para naquele momento fazer o que tinha que ser feito. A chance de sobrevida só foi possível pela providência de Deus. Foram 3 dias de coma, 17 dias de hospital, porque o médico decidiu que a continuação do tratamento melhor seria em casa. Eles montaram um hospital dentro da casa. O período de afastamento do acidente foi de 6 meses. 14 cirurgias. 14 cirurgias. Foi muito sério. Mas muito sério. E nesse momento muito importante da vida, Deus enxergou Afonso e falou: Afonso, vai para casa. Afonso não sabia, mas Deus tinha uma missão. Com essa missão, ao retornar para o trabalho e ter passado 2 anos na clínica de Curitiba, Manuel aceitou o convite para vir aqui para o NASP, no ano de 2000. E aí, se você parar para pensar nessas pessoas todas e no Afonso, você começa a entender como Deus é poderoso. Porque olha só, além do trabalho do Manuel que você já conhece, da oportunidade que ele teve de dirigir o Grêmio, de dirigir a CIPA, durante 5 anos, um pequeno grupo do Manuel batizou 40 pessoas. Então lá o Afonso não sabia, mas Deus estava olhando para as 40 pessoas do pequeno grupo que foram batizadas. Então, nós não saberemos, não é possível saber agora toda a providência de Deus na nossa vida, não é possível. Mas quando a gente consegue enxergar palidamente toda a providência de Deus para a nossa vida, a gente consegue entender como é que um homem, na mão de Deus, com um propósito, consegue trabalhar 42 anos servindo a igreja, 40 como obreiro, formado técnico em contabilidade, graduado em ciências contábeis, graduado em administração de empresas, graduado em direito, pós-graduado em planejamento estratégico, pós-graduado em direito tributário. Também fez aquele curso de extensão teológica. Para quê? Não para um fim em si mesmo, porque Deus, o seu grande propósito, enxergando muito mais do que nós enxergamos, colocou na vida das pessoas o desejo de ajudar o Manuel, que por sua vez recebeu como missão o desejo de ajudar as pessoas. Então, a exemplo do Manuel, que nos inspira muito, a exemplo do Manuel, nós também devemos ser instrumentos na mão de Deus.
Deus que muito nos ama, que nos usa como seus instrumentos, também nos permite ajudar outras pessoas e sermos ajudados por outras pessoas. Vocês conhecem a família do Manuel? Ele tem 2 filhos, formou um filho médico. William, é isso, né, Manuel? E o Wilner. O Wilner é formado no que, Manuel? Que eu não estou achando o meu texto aqui. Deus tomou toda essa providência porque Deus que tudo sabe, faz. Porque Deus é. Então, o que o Manuel me pediu quando comecei a dialogar com ele foi: não fale de mim. Eu tentei fazer isso. Não é fácil, mas eu tentei fazer isso. Apresentar a história de alguém pela providência de Deus. Por quê? Porque a providência de Deus nos inspira. Então, acima do Manuel, acima de nós, acima dessa instituição, tudo passa, mas Deus é eterno. Manuel, você é uma inspiração para todos nós. Uma inspiração verdadeira. Nossa história de vida, a gente torce para ser uma história como a sua, que obviamente continuará sendo objeto da providência de Deus agora e para a eternidade, cuja providência já foi tomada. A providência que nos habilita para a eternidade também já foi tomada. Obrigado, Manuel, pela sua história. Obrigado pelo seu exemplo, porque nos inspira, porque nós podemos ainda olhar para frente e pensar: eu posso mais. Essa história me inspira a fazer mais, a servir mais, a se colocar mais no Deus. Vem cá te ajudar um abraço. Mas é isso. Foi ontem isso também. É porque ele estava falando quando eu comecei a trabalhar, ele tinha 4 anos, então ele deve. E aqui está um modelo de gente que não trabalha para trabalhar, trabalha para realizar alguma coisa para Deus. E isso faz toda a diferença. Quer falar mais alguma coisa ou não? Não. Então posso orar por você agora? Pode. Depois da oração, o Denilson vai deixar uma lembrança para ele, em nome da instituição. Né? O Manuel continua de uma forma agora, a partir do próximo mês, servindo a instituição. Tem muitos projetos e ações e outras questões jurídicas que ele continuará dando assistência, não mais como seletista, né? Obreiro seletista, que até então, mas prestador de serviço dentro das necessidades que o NASP tem. Então veremos muito Manuel por aqui ainda, andando pelas nossas alamedas, trabalhando conosco e quebrando os nossos galhos, né? Que está aqui um homem que não é pesado, mas quebra um monte de galho para a gente, quanto é canto por aí, e a gente louva, como disse o Dr. Misael, essa maneira que Deus concedeu a Manuel, talvez um dos poucos seres humanos do Brasil, da igreja, que tem essa habilidade. Outros já tiveram, mas na atualidade talvez o Manuel seja a pessoa com a maior habilidade de transitar nos órgãos públicos, né? Com pessoas ligadas a órgãos públicos. Isso é um dom que não é qualquer um que consegue ter. Deus tem dado a ele esta habilidade de transitar em vários lugares e conseguir também com isto resolver muitas questões que de outra maneira não seriam possíveis de serem resolvidas, né? Então convido você a levantar, vamos orar a Deus, terminando esse momento de gratidão, esse culto de gratidão, e no finalzinho aí o Deus vai deixar uma lembrança em nome da instituição para o Manuel. Querido Deus, nós te louvamos pelo semestre que oficialmente se inicia, pelas bênçãos que o Senhor tem dado a nós, de termos o nosso trabalho, o nosso ofício e o nosso ganha-pão através dessa instituição. Como a tua palavra colocou para nós, devemos lançar o nosso pão, sempre colocando
importa se poucos ou muitos, o Senhor trará o resultado do nosso trabalho. Aqui estamos diante de uma pessoa que soube, no decorrer da sua vida, lançar o pão sobre as águas, deixando que o Senhor dirigisse a sua vida, e hoje tem a oportunidade de colher os frutos, as bênçãos das sementes plantadas, e isso tem sido uma bênção para ele, para a sua família, tem sido uma bênção pelo local onde ele trabalha e executa as suas atividades, e tem sido uma bênção para as pessoas com quem ele tem entrado em contato. Nós agradecemos pelos 42 anos trabalhados, dos quais quase 20 nesta instituição. Nós te louvamos porque o Senhor tem protegido a vida do Manuel, da sua família, dos seus filhos, noras, agora os netos. São as fases da vida que o Senhor concede a nós. E nesta fase da vida o Senhor tem dado muitas bênçãos a ele, e nós queremos rogar que o Senhor continue sendo favorável a Manuel com sua família, e que essas bênçãos continuem sendo abundantes em sua vida. Obrigado por tudo aquilo que ele tem feito por nós e continuará fazendo. E esta amizade, este relacionamento, essa disposição em servir, mostra que nesses anos de vida ele aprendeu a confiar nas suas mãos e colocar em primeiro lugar as coisas de Deus. Esteja conosco também nesse novo semestre, com os desafios que temos, com o nosso trabalho, que paire em nossa mente o desejo de fazer algo diferente daquilo que temos feito, que não estejamos aqui apenas para trabalhar, mas para utilizar este dom que o Senhor nos deu para ser bênção a outras pessoas também. Continue ao nosso lado, abençoe-nos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Denilson, traz aqui a nossa lembrança, fica o nosso abraço, Deus te abençoe ricamente. Bom? Nessa manhã de homenagem ao Dr. Manuel, a gente não poderia deixar de passar em branco sem uma pequena lembrança para ele por esses anos dedicados à igreja e também ao NASP São Paulo. Tudo já foi falado, muito mais. Passaria o dia aqui falando sobre isso. Mas ao entregar essa lembrança para você, Dr. Manuel, eu quero falar o seguinte: obrigado pela sua confiança, lealdade e trabalho. Meu nome é isso. Obrigado, Denilson. Nem é presente, esse é um presente, um cartãozinho. Também não é natural. É as boas. Mas é natural. Gente, muito obrigado, bom dia a todos nós, uma boa semana. Você vai ser bem apreciado nesse processo. Muito obrigado. Eu só quero, no final, assim, que é o Pedro falar aqui.